Uma boa noite a todos. Que seja uma noite inspiradora para todos nós e que, sobretudo, saiamos daqui fortalecidos, revigorados para continuar a nossa jornada. Vamos falar mais uma vez sobre o 36º livro, trazido pelas mãos iluminadas de Chico Xavier, pela inspiração do Espírito Emmanuel, seu protetor espiritual, o livro Caminho, Verdade e Vida, que aqueles que querem entender um pouquinho mais do Evangelho, eu aconselho a ler. Aqueles que têm o objetivo de compreender mais profundamente as lições ali assinaladas no Evangelho de Lucas, de João, de Marcos, no Atos dos Apóstolos. Está tudo aqui sendo dissertado, traduzido, esmiuçado pelo grande Emmanuel. É uma fonte de inspiração muito grande. E muito sentido que a gente dava a determinadas passagens evangélicas encontravam-se assim diminuídas pelo nosso entendimento. E Emmanuel traz o condão de buscar a fundo o real significado de cada passagem. Lembrando que as lições do Evangelho quer dizer boa nova, a boa notícia que foi dada à humanidade para nos alicerçar, para que nossos passos se tornassem firmes. O Evangelho é a bússola que nós precisamos. E muitas vezes, para nós, é difícil seguir. Por que é difícil seguir? Porque nós buscamos o imediatismo, queremos soluções rápidas, queremos que o universo nos sirva, queremos ter asas de anjos sem o menor esforço para adquiri-las, queremos um céu de ociosidade, queremos tudo de bom e do melhor sem esforço algum. E assim não se dará. Quando a gente fala que o Cristo foi o maior exemplo que pousou os pés sobre essa terra, a gente tem que lembrar que ele trabalhou incessantemente. Desde o seu nascimento até o seu desencarne, lições grandiosíssimas estão ali assinaladas justamente para nos servir de bússola, para que nós trilhemos o mesmo caminho. E muitas vezes olvidamos, na maioria das vezes olvidamos ou não compreendemos, ou fazemos questão de não compreender, ou não nos esforçamos para tal. A partir do momento que a gente quer fazer algo, a gente consegue. À medida que a gente vai despertando para a vida, as perguntas começam a pular na nossa mente e queremos respostas, queremos compreensão. Quando a gente vai se libertando dos instintos, quando a gente vai se libertando dos hormônios que muitas vezes regem a nossa vida, embaralham o nosso cérebro, a coerência que nos deveria ser muito nítida, à medida que isso já não nos satisfaz, o nosso espírito se realça e ele clama por algo mais. E a matéria, essa matéria que nós vestimos, é que nos propicia o quê? É o que nos propicia a oportunidade de aprender, de esmerilhar, de conviver, de aprender com o outro e principalmente de aprender a amar, de aprender a respeitar. A gente não sabe o que late dessa palavra amar. Não sabe. Literalmente ainda não sabe toda a sua real dimensão. Mas se a gente tomar o Cristo como base, a gente pode ter uma pequena noção. Conhecia um a um. Conhecia a todos. Compreendia a todos. E falava justamente o que cada um precisava ouvir. Para aqueles que ainda não tiveram a possibilidade, né,
de estar frente às obras que a literatura espírita nos traz, falando sobre o Mestre Jesus, que são inúmeras. Cada vez que a gente entra em contato com essas obras, com essas passagens, a gente vai compreendendo a dimensão desse Espírito, a dimensão desse ser. As palavras tratadas nos diálogos escritos nesses livros são diferenciadas, totalmente diferenciadas das dos demais. E ao lê-las, ao senti-las, a gente nota a grandiosidade do Mestre. O Mestre é aquele que ensina. E o Evangelho traz-nos tudo aquilo que nós precisamos para que a gente realmente dê um rumo certo e seguro para a nossa vida. Mas, e aí? A gente quer isso? Ou a gente ainda quer ficar dominado pelos nossos instintos? Ou deixar a vida nos levar para ver aonde que isso vai dar? Geralmente, a gente vai encalhar ou vai se debater, se traçalhar nas rochas, quando a gente deixa o barco à deriva. Então, seria muito lógico, seria muito sensato que a gente tomasse o rumo das nossas vidas e rumasse no sentido das lições que o Evangelho nos aponta. Aí sim evitaremos dores, ressentimentos, perdas inestimáveis, caos e muito tempo de reabilitação quando as nossas escolhas não forem as adequadas. Nos fora concedido sempre o nosso livre-arbítrio, para que exteriorizemos aquilo que somos, aquilo que pensamos, aquilo que podemos fazer, aquilo que queremos fazer, aquilo que nós buscamos. Tudo é nos concedido para o aprendizado. Eu vou ler hoje simplesmente uma passagem, no capítulo 89 do livro Caminho, Verdade e Vida, que fala sobre Pedro, né? Uma pequena passagem de Pedro, tão conhecida nossa. Acho que não tem quem não conheça a passagem de Pedro. E qual é a beleza aqui estampada? Vamos ler primeiro, para depois a gente dissertar um pouquinho, tá? Chama-se, é o capítulo 89, chama-se O Fracasso de Pedro, e está assim escrito no Evangelho. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 58. Eu vou ler novamente, só para a gente entender melhor. E Pedro o seguiu a Jesus, depois que Jesus foi preso, né? De longe, para quê? Para não ser confundido com os seguidores e não ser preso também. Até o pátio do sumo sacerdote. E, entrando, assentou-se entre os criados dos sacerdotes que ali estavam para ver o fim, o que ia acontecer. Muito bem. Vamos ver as explicações de Emmanuel. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. Antes de continuar, deixa eu só comentar esse trechinho. O fracasso, como qualquer êxito nosso, tanto fracasso como isso, tem suas causas positivas. Como que o fracasso pode ser algo positivo? Porque nós aprendemos com os erros. Sempre que erramos, vem o quê? As consequências. E se você erra, é da lei, corrija. E corrigindo, se aprende. Então, o erro faz parte do aprendizado. E isso é muito importante para que a gente pense que aquele que erra é porque desconhecia. E não cabe a nós julgar o erro alheio. Porque aí estaremos caindo em outro erro também. Quem erra vai aprender porque é da lei. Quem semeou, colhe. Quem errou, que retifique. É da lei. Então, por que nós temos que ainda aumentar o sofrimento daquele que vai sofrer?
Não cabe a nós punir ninguém. Não cabe a nós julgar ninguém. Todo mundo erra. A gente erra todos os dias. Imagine se tivesse lá em cima, no plano espiritual, um fichário que anotasse todos os nossos erros, dia após dia. Quantas folhas já teriam sido escritas? Bastante. Pois é, não cabe a ninguém julgar ninguém. O que cabe a nós é compreender. E para você compreender o erro do próximo, você tem que estar acima dele. Você tem que entender a natureza da sua alma, do seu pensamento. Saber em que ponto ele se encontra, onde estão as suas dificuldades. E a gente sabe que cada um tem sua limitação. Se a gente for juiz um do outro, todos nós seremos condenados. Então o fracasso faz parte sim do aprendizado, porque nós aprenderemos corrigindo e sofrendo muitas vezes na pele os efeitos do erro cometido. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Todo mundo sabe da negação de Pedro, né? Que Jesus teria advertido que Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse, sei lá, coisa mais ou menos assim, não me lembro direito. Tem o negócio do galo, não tem? Tem o negócio do galo. Muito bem. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil, nesse particular, é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. A questão aqui abordada foi um fato real, verídico, vivido de um verdadeiro drama. Imaginem a prisão do Cristo, né? Imaginem a truculência da guarda romana, imagine como que seria aquele ambiente. E, lógico, qualquer ser humano, com seu instinto de preservação, né, fugiria. Não tenha sombra de dúvida. E a gente não pode tratar o Pedro também como um super-herói. Ele não era o Cristo. Ele era um ser humano igual a nós. E aqui a advertência não é o que Pedro fez. É o que nós fazemos. Porque muitas vezes nós temos que batalhar pelo Cristo. E nós acompanhamos tudo à distância.
Na hora do trabalho a ser realizado, a gente se mantém à vizinhança. Não põe a mão à obra. Não arregaça as mangas e vai à luta. E a gente sabe muito bem como foi a história, como se deu a história do Evangelho. A história dos apóstolos. Em outra obra, me lembro, tratando da mesma passagem de Pedro, fala que não era o momento de Pedro sucumbir. Ele tinha uma missão grandiosíssima a ser feita. E se ele fosse capturado, assim como Cristo, e levado ao martírio, essa obra ela não seria realizada. Imaginem como seria o Evangelho de hoje, que nós conhecemos, sem a figura do Pedro. Não, o Pedro morreu junto com Cristo. Quantas coisas seriam apagadas da história? Porque não era o momento. Então, quando se faz a alusão ao fato, não existe aqui uma condenação, mas apenas uma comparação para que nós compreendamos como nos portamos em determinadas situações. Quando as coisas apertam, a nossa fé vacila. Quando somos levados a testemunho, muitas vezes esmorecemos. Quando é hora de passarmos realmente pelo nosso Calvário, nós saímos derrotados desse mistério. E aí? Acabou? Seremos julgados por causa disso? Pelos nossos atos falhos? Pela nossa fraqueza? Seremos? Apontarão o dedo para nós? O que importa é a nossa consciência. Nos dias de hoje, muitos ainda falam de Pedro. Por que Pedro fez isso? E criticam-no por abandonarem Jesus. Mas não era o momento dele. Não cabe a nós julgar. Cabe a nós tirar o exemplo de cada passagem, encaixarmos como fonte inspiradora para a nossa luta particular. Era muito comum, e ainda é nos dias atuais, julgar o procedimento de Judas. O que o Cristo fez? Foi a primeira pessoa que ele socorreu depois que ele pereceu na cruz. Isso está relatado nos Evangelhos. Ele desceu aos infernos, entre aspas, em busca de Judas, para socorrê-lo. Está aí a prova de que Jesus sempre trabalhou em todos os instantes. Ele acabara de sofrer o martírio e já fora buscar aquele que foi, direta ou indiretamente, eu acho que mais indiretamente, aquele que proporcionou essa circunstância, mas que se daria com ele ou sem ele. Infelizmente, ele entrou. Uma das teorias de que Judas servira justamente para esse fim, para que ele entregasse Jesus, tem totalmente em sentido contrário à lógica e à razão. Porque se tal fosse, o livre-arbítrio dele não seria respeitado jamais. Então, se Judas não tivesse procedido como procedeu, a história dele seria outra? Seria. A história do Evangelho que nós conhecemos seria diferente? Seria diferente, sim. Se ele não tivesse suicidado, ele poderia ter muito bem se redimido. Assim como Pedro, assim como outros tantos apóstolos mudaram a sua postura em vida, Judas poderia ter mudado também. Nós estamos em constante mudança, mas é necessário darmos a oportunidade. Judas não deu a oportunidade a si próprio de se redimir. Poderia tê-lo feito? Poderia. Ele ia sofrer as acusações
dos outros apóstolos? Iria. Lei de ação e reação, tudo tem consequência. Você faz uma ação aqui e recebe a reação do outro lado. Mas ele poderia superar isso? Poderia. Prove. Muito simples. Vamos pegar a figura de Paulo de Tarso. Antes Saulo, primeiro perseguidor do cristianismo, aquele que foi responsável pela imolação de Estevão, o primeiro mártir do Evangelho, o primeiro mártir cristão a ser dilapidado, por ordem de Saulo de Tarso. E bem sabemos a história de Saulo, que se tornou a figura mais importante da história do cristianismo depois de Jesus. Mais importante que o próprio Pedro. Porque ele fez com que o cristianismo chegasse a todos os confins do mundo. Coisa que seria restrita simplesmente àquela região da Judéia. Pois assim estava delineado pelos próprios apóstolos. Imagine se Saulo tivesse tido o mesmo procedimento que Judas. O que nós perderíamos do Evangelho? Um grandiosíssimo legado. Então, venhamos a trazer isso para a nossa vida. Nós erramos também. Erramos hoje, erramos ontem, vamos errar amanhã. Vamos guardar a culpa no nosso íntimo para que ela nos moleste, para que ela nos atrase, para que ela faça com que nós sucumbamos? Ou então vamos simplesmente encarar a nossa culpa, nosso erro? Assumir que assim o fizemos e retificar a postura? E aonde nós levamos o ódio, agora levaremos o amor. Aonde semeamos a mágoa, que nós levemos agora o perdão. As discórdias que espalhamos por todos os cantos, seria muito mais aproveitável levarmos a união, simplesmente levar o amor a todos os cantos, impregnados em todas as palavras, em todos os gestos, em todos os olhares. Não seria um mundo muito melhor? Nós olharmos uns para os outros e sentirmos a irradiação de amor, de paz, de harmonia, saindo de nossos irmãos, tocando o nosso universo íntimo. Não seria um mundo bem melhor? E isso depende do quê? Simplesmente depende de nossas escolhas, de nossa vontade, daquilo que queremos, daquilo que almejamos. Se buscamos ainda a satisfação na matéria, a matéria está aí. E nos servimos dela. Até quando? Até quando o nosso espírito não aguentar mais. Até quando a matéria não vai se satisfazer. E isso é breve, é rápido. A gente se acostuma, se adapta rapidamente às coisas. E tudo que é material, se hoje é um grandiosíssimo sonho, amanhã será uma coisa inútil. Porque nós somos espíritos. E o nosso universo íntimo chama-se amor. E tudo que navega fora desse universo chamado amor, tende a perecer. Então, cabe a cada um de nós delinear o curso da nossa vida para os sentimentos nobres e dignos. Aliado sempre à ação, no bem, no amor ao próximo.
do testemunho, daquilo que fora refletido nessa passagem, que eu vou ler só o finalzinho, só para relembrar. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças, por acompanharem o Cristo à distância, por conveniência, simplesmente. Receosos de perderem gratificações imediatistas. Quantos ainda condenam por causa da religião? Ainda nos dias atuais, acusam-nos, espíritas, de coisas absurdas por ignorância. E às vezes, para a gente não entrar nesse universo de acusações, a gente se mantém à distância. Não, nós somos espíritas, nós somos cristãos. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, ou seja, nós postergamos o máximo possível a nossa luta, nosso embate. Então, que nós norteemos muito bem a nossa vida. Sabedores que quem está no leme desse planeta é Jesus. Que nós estamos no mundo, que Ele é o governador. E só para encerrar, um fato que aconteceu no ano passado, no grupo de estudos, a gente dissertando sobre algumas passagens do Evangelho, eu devo ter falado assim, que o cristianismo trouxe-nos a chave libertadora. E for abordado o quê? E as outras religiões? Não trazem também? Aí é o seguinte, as outras religiões foram fundadas por emissários do Divino Mestre Jesus. Sabemos que o budismo viera a partir de um emissário de Jesus no Oriente que veio trazer as mensagens. Que Moisés foram enviados. Maomé, outro enviado. De quem? Do Cristo. Então, a separação das religiões, quem faz é o ser humano. Mas somos todos cristãos. Estamos todos sob a supervisão do Cristo. Sejamos muçulmanos ou não, sejamos budistas ou não, sejamos católicos ou não, sejamos evangélicos ou não, sejamos ateus ou não. Todos são cristãos. Todos pertencem ao Cristo. E todas as religiões fundadas pelo homem partiram de emissários de Jesus. Então, como irmãos em Cristo, que nós levemos sempre aquela frase que ele resumiu tudo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não esquecendo nunca do orai e vigiai. Sempre perdoando, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Essas lições são para toda a humanidade. O rumo seguro para o destino que todos nós buscamos. Que assim seja. Que Deus nos abençoe.